Opa, estamos chegando para mais uma edição do nosso podcast do CRFMG. A nossa edição de hoje, vamos falar sobre sustentabilidade, governança, vamos falar sobre assuntos importantes no que diz respeito a ISG, né? A sigla que em português fala de meio ambiente, fala de sustentabilidade, fala de governança. Mas quem vai dar detalhes para a gente, a nossa convidada que está aqui, eu vou apresentar ela em instantes. Antes, está aqui ao meu lado, já aparece no vídeo, a Alessandra Moll, ela que é graduada em farmácia, com habilitação em indústria pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em assuntos regulatórios e vigilância sanitária pela PUC de Goiás. Dentre outras atividades, é assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia desde este ano de 2024 e atua na Comissão de Ética Farmacêutica do CRF desde 2016, foi de 2016 a 2023. Sim. Alessandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada por estar aqui, pelo convite. E nós vamos falar aí de um assunto bem interessante e atual, né? Que está todo mundo precisando correr atrás aí da sustentabilidade, que vai ajudar todas as empresas a melhorar em vários aspectos. Pois é, quem está aqui com a gente nesse papo que a gente tem muito. Você falou, não que eu falei de sustentabilidade, você pensou em muitas coisas aí, né, que a gente pode conversar. A Cláudia Lara, especialista em oncologia pela Sobrafo, consultora técnica de gestão de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, membro da Comissão de Farmácia Hospitalar e Oncologia do CFF, além de coordenadora do Grupo de Trabalho de Farmácia Oncológica do CRFMG. Seja muito bem-vinda. Obrigada, novamente, um prazer contribuir com o CRFMG nas questões técnicas e agora falar sobre um assunto bem pertinente para o momento, que é ESG. Eu fiz uma abertura aqui do ISG, falando, né, de algumas coisas e tal, mas definitivamente, o que é e quais são as práticas? Então, ESG, a sigla ESG, que é Environmental Social Governance, Uhum, que é ambiental, social e governança. uhum, É um termo que ele surgiu devido às práticas, né, identificadas através de um relatório que a ONU publicou por volta aí de 2004, com a necessidade da adequação das empresas para a sustentabilidade ambiental, as questões relacionadas à social e à governança, né, de uma forma, uma governança transparente e de responsabilidade. uhum, E essas práticas, na área da saúde, elas foram implementadas, assim, essa adequação veio um pouco mais recente, por volta de 2010, com a necessidade da implementação dessas práticas na área da saúde também. uhum. E de alguma forma, como as empresas e as corporações, elas lidam hoje com esse tema? Se a gente fizer um retrospecto de 30 anos, num rastro de 30 anos, a gente tem uma adequação maior desse tema nas empresas, nas corporações, nas organizações? Essa estruturação, ela é necessária em vários aspectos. Uhum, Eh, Inicialmente, é um aspecto de sustentabilidade, né, do serviço, das empresas. A gente não precisa pensar em instituições grandes, a gente pode falar da implementação de ESG em pequenas e médias empresas também, para garantir o crescimento e a valorização da empresa a longo prazo. uhum, Então, essa implementação, ela vem acontecendo gradativamente. Então, um exemplo simples de uma ação relacionada à sustentabilidade, por exemplo, e a parte social, a prática social, está relacionado a manter um estoque mínimo de medicamentos acessíveis a pacientes. Então, existe a farmácia popular. O que que uma drogaria, por exemplo, pode fazer relacionado a isso? Não permitir que não tenha em estoque medicamentos básicos como antihipertensivo, por exemplo, uhum, né, se a gente falar de um serviço de oncologia, a uma instituição implementar processos, por exemplo, de compliance.
qual que é a relação que aquela instituição tem com a indústria farmacêutica? Uhum. Esse processo é transparente? Qual é a relação de todas as equipes, do farmacêutico, do médico, com a indústria farmacêutica, né? Então, trazer assim, essas normas e fazendo essa implementação de normas conforme a empresa vai crescendo também. Uhum. Agora, de certa forma, né, quer complementar, Alice? É isso que eu queria complementar, assim, Hum. que de 2004 para cá, que já foi, né, Uhum. divulgado já há bastante tempo, a gente vê muito essa questão via, né, muito essa questão da sustentabilidade nas grandes empresas. Uhum. Mas é igual a Cláudia falou, pode ser em pequena, média empresa, porque a gente tem que entender que a sustentabilidade para qualquer empresa ela se relaciona com a sociedade em qualquer ponto, né? Tem essa relação com a sociedade, que é onde ela citou de ter a qualidade do fornecedor do medicamento para poder chegar, né, no paciente com qualidade, com os fornecedores, Uhum. ter também disponível, né, os medicamentos para a sociedade, para ter essa relação social. Além disso, ter a qualidade também internamente, né, em toda a cadeia ali de funcionários da instituição, da empresa, que vai abraçar essa causa para poder trazer todo esse processo de qualidade para reduzir ali o desgaste, né, do meio ambiente, ter a função social com toda a sociedade, em todo tipo de contato com a sociedade, Uhum. e essa governança de qualidade para que todo mundo, como é que fala? Todo Tenha mundo aceite, esse assim, processo. abrace, né, o processo de qualidade para melhorar a qualidade da empresa mesmo. A empresa ela se torna visivelmente mais sustentável e com isso as pessoas, a sociedade, todo mundo passa a ter uma credibilidade maior naquela empresa e com isso vem todas essas melhorias. Pois é, a Alessandra falou dessa questão, né, de certa forma, dos pontos, dos benefícios, né, que traz esse processo da ESG. Agora, quais são os passos para implementar? E queria também seu comentário sobre isso. Uma empresa que, como a Alessandra coloca, uma empresa, uma organização que investe em protocolos, em situações do ESG, ela, de certa forma, ela tem muito a ganhar também em termos de marca, em termos de presença. ESG normalmente é uma prática que ela acompanha o planejamento estratégico. Quando uma empresa ela coloca o desenvolvimento de planejamento estratégico, né? As definições de metas, onde é que aquela empresa quer chegar, com qual período de tempo, normalmente as práticas de ESG, elas são alinhadas com a implementação de planejamento estratégico. Então, fica um caminho um pouco mais tranquilo de Uhum. seguir, de mapear. Inicialmente, a empresa ela precisa identificar qual é mapear o processo, onde é que o que que eu quero implementar de práticas de ESG, né? O que que é possível alcançar Uhum. dentro das práticas que vão ser implementadas. A partir do momento que fez essa definição de quais práticas serão implementadas, fazer o monitoramento dessas práticas, definir as metas. Então, por exemplo, se vai ser menor consumo de energia e água na produção de medicamento, por exemplo, se vai implementar processo de logística reversa numa drogaria. Então, eu quero dar vários contextos aqui de situações, de exemplos Uhum. em diferentes serviços né, farmacêuticos de saúde. E aí, a partir do momento que teve essa definição, fez esse monitoramento desse processo, as definições, como que aquele processo ele vai ser acompanhado, em quanto tempo que a empresa ela pretende alcançar o resultado daquele processo que está implementando, né, dessas práticas que estão implementando, Uhum. seja social, seja na área da governança, seja na situação, né, da sustentabilidade ambiental. E a partir daí, esse processo ele precisa ser transparente. Então, a transparência também é uma prática da ESG,
onde o serviço ele vai apresentar quais são os resultados daquele processo que está sendo implementado, que foi implementado, né? Qual que é o resultado desse processo, porque a partir daí ganha adesão. É importante que você tenha todo o envolvimento ali de todos os stakeholders para que o processo ele não fique apenas num grupo. Uhum. Então, toda a alta diretoria de uma instituição, ela precisa participar do processo. Uma definição de compliance, por exemplo. O compliance, ele deve ser seguido, é uma norma que ela deve ser seguida por todos os colaboradores, por todos os sócios. Uhum. A partir do momento que implementa essas práticas, o envolvimento também com fornecedores, né? Você deixa essas práticas claras e coloca as regras para fornecedores. É interessante você deixar o processo claro e transparente para paciente também, né? Para quem vai consumir o seu produto. Muitas instituições, elas têm a gestão à vista não só internamente, mas a gestão à vista também para os clientes, né? Uhum. Clientes ou pacientes. E esse é um processo que a ESG ele implementa e ele acompanha. Então, isso está dentro das regras de ESG. Muito bem. Agora, a gente fala, né, dessas regras todas, mas é tudo cercado de muitos desafios, né? Como é que a gente faz para contornar os desafios? São vários que aparecem, né? Desafio, eu gosto dessa palavra de Uhum. desafio, porque é um degrau que a gente tem que, é um passo a mais que a gente tem que dar e contornar aquele desafio. Se a gente fala que é uma dificuldade, parece que tem um peso maior. Uhum. E desafio de fato acontece. O processo do custo do desenvolvimento de um ESG, de implementar de fato um ESG mais complexo, talvez seja mais fácil dentro de uma instituição maior, que já tem inclusive um processo de parâmetros de qualidade, de auditoria muito bem implementados, mas as pequenas empresas também podem implementar com um recurso mais reduzido e com ações pequenas, né? É um Uhum. passo menor onde vai ter um resultado. Para isso, uma instituição ela precisa avaliar e ter o foco. O que é aquela empresa, aquela instituição vai buscar relacionado a ESG, que vai de fato trazer resultado para o negócio dele. Dentro desses desafios também, está relacionado a você ter a adesão. Então, é o que eu falei, né? Quais são as partes interessadas? Então, a empresa, todos precisam entender o processo, saber como vai acontecer essa implementação e Uhum. todos, de fato, executarem, porque senão fica num grupo muito pequeno, muito restrito e não tem o desenvolvimento dessas práticas. Um outro desafio também, ele está relacionado a que é o processo da transparência, né, da governança, de você ter critérios e normas sérias e de fato seguir. Uhum. Então, no momento da estruturação de um ESG, você implementar decisões, ter uma tomada de decisão de uma situação que vai ser possível de fato acontecer. Exatamente para que você não tenha implemente uma situação onde você quer alcançar um resultado muito grande, mas o seu processo ele ainda está falho, não tem um recurso, né, financeiro ainda para um investimento maior. Então, Uhum. assim, basicamente são um pouquinho desses desafios. Esses desafios, principalmente, e assim, qualquer empresa, primeiramente, qualquer empresa pode começar, nem que seja dando o primeiro passo, fazer uma análise, né? Inclusive a pequena empresa, né? Qualquer empresa pode, nem que seja dando um pequeno passo, faz uma análise do que pode ser implementado, se é na área de ambiental, se é na área social, se é na área de governança, né? Dos pilares aí da ESG. E o principal desafio, assim, não vou nem falar principal, mas um dos desafios é a questão da mudança, né? Uhum. A resistência à mudança. Então, a partir do momento que a empresa toma decisões de governança, faz uma capacitação, deixa transparente onde ela quer chegar, o que ela quer atingir com essa implantação, e há essa adesão de todos os colaboradores,
fica tudo mais fácil. Então, realmente é um desafio, mas não é impossível. Legal. Ô, Cláudia, quando a gente fala de ESG, é muito mais que uma frase na entrada da empresa, né? Dos valores lá e tudo mais. Os valores entram no ESG, ok, mas tem que ir muito além. Não vale só a palavra ou a escrita, tem o fazer também, é o mostrar, né? E a estruturação, a implementação de práticas de ESG, elas precisam ser desenhadas, todos precisam entender o processo e, de fato, ela tem que acontecer. Não pode ser desenhado apenas para uma apresentação, para você vender um produto, vender o nome daquela instituição. Por exemplo, que é muito comum a gente entrar numa loja, por exemplo, nossa missão é atender bem os clientes, e você vê que uma pessoa não está tão sendo bem atendida assim. Ou seja, já quebrou uma parte ali do processo se fosse uma empresa de vendas, por exemplo. Então, as pessoas entenderem que é o todo, né? É o todo. Tudo tem que funcionar legal dentro da proposta. Ou seja, vai errar, vai ter problemas, vai acertar, vai ter desafio, não dificuldade, gostei disso, mas o caminho está ali, sendo traçado. Um exemplo de prática que as empresas têm implementado, e a gente é comum identificar isso, é a inclusão, né? Na hora da contratação dos profissionais, é a inclusão. Mas é importante que a gente tenha a inclusão principalmente para cargos de alta diretoria, Uhum. né? Então, você, de fato, ser uma empresa que ela entende todo o processo Uhum. e ela segue esses valores, né? E não apenas um desenho que está sendo mostrado, mas efetivamente você encontra algumas pessoas, alguns profissionais nessa parte de inclusão apenas em alguns setores. Normalmente é Uhum. mais de mão de obra. Então, por isso que eu falei, a instituição ela tem que definir muito bem qual é o processo. Uhum. Um outro exemplo também está relacionado à valorização da empresa. A empresa que tem na prática de ESG implementada, ela tem uma valorização no mercado, porque não apenas outros grandes investidores, eles têm interesse em empresas que têm essas normas muito bem implementadas, mas a população também, os consumidores também valorizam quem tem nas práticas. E hoje em dia, as empresas precisam ter cuidado, porque quem está trabalhando, quem atua nas empresas, sabe como funciona. Uhum. Então, se o que eu falo é uma situação e o que de fato acontece é outra, isso também vai contra a imagem daquela empresa, Por exemplo, a né? empresa fala de inclusão e não tem uma rampa de acesso, por exemplo, na entrada principal da empresa, né? Por exemplo, dando um exemplo assim, e por aí vai. Olha, Sandra, e essa temática é uma das que vai estar também no Congresso, né? Fazer um convite aqui para a turma, né? E pode até Exatamente. fazer um convite geral para a gente aproveitar a audiência agora. Exatamente, né? A gente vai ter o 6º Congresso Mineiro de Farmácia, que vai acontecer em Uberlândia esse ano. E um dos temas, né, ou 2 temas, né, alguns temas tá ligados a esse aspecto de inclusão, e a gente tem os grupos técnicos, né, de trabalho, como a Cláudia faz parte do grupo técnico de oncologia, a gente tem o grupo técnico de LGBTQIA+, e o da comissão de mulher, justamente para a inclusão, né, dessas pessoas e desses programas. E a gente vai ter também a doutora Daniela, né, que vai estar com uma palestra lá, muito relacionada ao uso, que é o que tem acontecido alguns problemas nos estabelecimentos de saúde, que é o uso do nome social das pessoas, né? Então, assim, vai estar bem temático lá no Congresso, essa parte de inclusão, né, essa parte social aí da ESG. Muito legal. Quer complementar? Sim, por favor, deixar o convite, então, uma palestra relacionada a ESG que vai ter no Congresso, a importância das práticas de ESG nos serviços farmacêuticos. Então, 10 e 11 de outubro, aguardamos todos vocês em Uberlândia. Muito bem. Ô, Alessandra, obrigado, viu? Pela Obrigada a participação. você. Pela primeira vez aqui, apareça mais vezes, Pela viu? primeira vez, mas obrigada pelo convite, obrigada.
Cláudia, primeira vez aqui também, obrigado e Eu que até uma agradeço. próxima, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, os convites todos foram feitos, é ESG na cabeça mesmo, e a gente vai destacando aqui assuntos importantes para todo mundo acompanhar. E se você está vendo esse vídeo agora, está acompanhando esse conteúdo, tem outros conteúdos também muito legais, você acompanha nos nossos canais aqui do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Até a próxima edição. Valeu!